Imagine um fio invisível, mas inquebrável, que liga irmãos. Agora, imagine esse fio esticado ao limite, quase rompendo. Essa é a história de Pedro, um homem cuja própria sombra o perseguia, e de uma família que precisou se despedaçar para talvez, um dia, se reconstruir. Testemunhe a dor, o arrependimento e a busca incansável por redenção. Porque às vezes, a única forma de encontrar a luz é enfrentando a escuridão que carregamos dentro de nós. A casa dos Rogério sempre foi palco de risadas e discussões acaloradas, mas nada se comparava à tensão que pairava quando Pedro estava por perto. Desde criança, seus olhos carregavam um fogo indomável, uma impaciência latente que explodia ao menor sinal de contrariedade. Ele não era um valentão no sentido clássico, nunca buscou briga por prazer, mas sua incapacidade de recuar, de dialogar, transformava qualquer desentendimento em um campo de batalha. José, o irmão mais novo, observava com uma mistura de fascínio e temor a figura imponente de Pedro, que, apesar de tudo, era seu sangue. Havia nele uma força bruta, uma autoconfiança que beirava a arrogância e um senso distorcido de justiça que o fazia acreditar ser invencível. A convivência familiar era um balé delicado, onde todos dançavam em torno do temperamento volátil de Pedro. Rogério, o pai, um homem de pavio curto, mas de coração mole, tentava impor limites, mas suas palavras muitas vezes se perdiam na fúria do filho. A mãe, uma mulher de fibra, mas exausta, tentava apaziguar, mediando conflitos com uma paciência quase santa. José, por sua vez, era o observador silencioso, o mediador não oficial, aquele que tentava prever as tempestades para evitar os estragos, mas que se sentia cada vez mais impotente diante da escalada da agressividade de seu irmão. Os jantares em família, antes momentos de união, transformaram-se em um campo minado de conversas superficiais, onde qualquer assunto mais delicado era evitado a todo custo. Aquela noite, no entanto, rompeu todos os limites impostos pela fragilidade da paz familiar. Era um sábado como tantos outros, onde a televisão chiava na sala e o cheiro de comida caseira pairava no ar. Uma discussão boba sobre dinheiro, sobre as prioridades da casa, começou a esquentar entre pai e filho. A voz de Rogério, grave e cansada, elevou-se. Você não entende que as coisas não são assim, Pedro? Que nem tudo é do seu jeito? Pedro, com a face rubra e os punhos cerrados, retrucou. Do meu jeito, sempre é do seu jeito. Nunca ninguém me escuta nessa casa. As palavras, como flechas envenenadas, foram lançadas ao ar, carregadas de anos de ressentimento e incompreensão. O tom subiu, as vozes se misturaram em um coro desafinado de raiva. José, sentado no sofá, sentiu o ar rarear, o coração batendo descompassado. Ele conhecia aquele prelúdio, a calma antes da tempestade, e um calafrio percorreu sua espinha. A mãe tentava intervir, as mãos postas em súplica, a voz embargada. Pelo amor de Deus, parem! Não é assim que se resolvem as coisas. Mas era tarde demais. O turbilhão de emoções já havia engolido a razão. E o limite, antes tão tênue, se desfez em pedaços diante dos olhos horrorizados da família. Pedro, em um acesso de fúria cega, alcançou a faca de mesa que estava sobre a bancada da cozinha. Foi um movimento rápido, instintivo, carregado de uma violência que chocou até mesmo a ele. Rogério, pego de surpresa, cambaleou. Um grito agudo de sua mãe cortou o ar, e o tempo pareceu congelar para José. Ele viu o brilho metálico, o sangue manchando a camisa do pai, o corpo de Rogério caindo pesadamente no chão da cozinha. O impacto foi surdo, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços convulsivos de sua mãe e pela própria respiração ofegante de José. Naquele instante, o medo paralisou José. Ele conhecia a força de Pedro, a sua imprevisibilidade, e o terror de ser a próxima vítima o congelou no lugar. Seus músculos não respondiam, sua voz não saía, e a imagem de seu pai ferido no chão se gravou em sua mente como uma fotografia macabra. O choque o impediu de reagir, de gritar, de fazer qualquer coisa que pudesse alterar o destino que se desenhava diante de seus olhos. A dor da impotência o atingiu como um raio, misturando-se à urgência de fazer algo, qualquer coisa.
Mas a inação era a única resposta que seu corpo conseguia dar. A mãe, superando o próprio terror, ajoelhou-se ao lado de Rogério, as mãos trêmulas tentando estancar o sangue que brotava. Seus gritos por ajuda ecoaram pela casa, chamando José de volta à realidade. O telefone foi discado com dedos apressados, a voz embargada pelo pânico enquanto ela pedia socorro. Meu marido, meu filho, ele esfaqueou o pai. A sirene da polícia e da ambulância se aproximava, rasgando a quietude da noite, anunciando o fim de uma era e o início de um pesadelo que marcaria aquela família para sempre. Quando os policiais entraram, a cena era de desespero. Pedro estava ali, estático, com a faca ainda na mão, os olhos vazios, como se a realidade do que havia feito ainda não tivesse o atingido por completo. A mãe, aos prantos, agarrou-se a ele, uma mistura de amor e repulsa no olhar. Meu filho, o que você fez? A voz dela era um lamento que cortava a alma. Pedro foi algemado. Seu olhar perdido cruzou com o de José por um breve instante. Não havia raiva, nem desafio, apenas um vazio profundo que assustava mais do que qualquer explosão. Rogério foi levado às pressas para o hospital. A vida por um fio. A família permaneceu em choque, aguardando notícias, cada minuto uma eternidade de agonia. A mãe, inconsolável, acompanhou a ambulância, a figura miúda e curvada pela dor. Enquanto José, sozinho na casa agora silenciosa e manchada de sangue, tentava processar a magnitude do que havia acontecido. A notícia do estado de saúde de Rogério era sombria. Coma induzido, prognóstico incerto. A vida daquele homem, antes tão vibrante, agora pendia por um fio tênue, um sopro, resultado da fúria descontrolada de seu próprio filho. Pedro foi levado à delegacia e dali para a prisão. 6 anos. Essa foi a sentença para o ato impensado que destruiu uma família. Durante todo esse tempo, a cela fria e os dias monótonos se tornaram seu mundo. Ninguém o visitou, exceto José. Nem mesmo sua mãe, dilacerada pela dor e pela vergonha, conseguiu se aproximar daquele filho que feriu o pai de forma tão brutal. José ia, levava notícias, sentava-se do outro lado do vidro e observava o irmão, agora mais magro, com os olhos que antes queimavam, agora opacos. Ele sentia a necessidade de manter aquele elo, mesmo que fosse o único. Pedro sempre teve um orgulho ferido, uma barreira intransponível que o impedia de demonstrar fraqueza. Mas naquelas visitas, diante de José, algo parecia ceder. Ele falava em voz baixa, quase inaudível, sobre o arrependimento que o consumia. Eu não sei o que me deu, José, uma raiva. Eu não me reconheci naquele momento. Suas palavras eram acompanhadas de um olhar distante, perdido nas memórias daquela noite fatídica. José ouvia, paciente, sem julgamento, sabendo que as palavras de Pedro, por mais sinceras que parecessem, eram apenas a ponta de um iceberg de dor e remorso. Ele via o peso da culpa esmagando o irmão, transformando o homem antes tão impetuoso em uma figura sombria e taciturna. José, com a voz embargada pela dor de ter que proferir aquelas palavras, trazia a Pedro a dura realidade do lado de fora. Ninguém mais quer você por aqui, Pedro. Mãe, ela não consegue olhar para você sem lembrar do que aconteceu. E pai se tornou outro homem. Ele o deserdou. A cada palavra, o rosto de Pedro contraía-se em uma careta de dor, seus olhos se enchendo de uma tristeza profunda. A esperança, que porventura ainda pudesse existir em algum canto de sua alma, se esvaía. Aquele laço de sangue, que ele sempre considerou inquebrável, havia sido rompido por suas próprias mãos, e a magnitude da sua perda só se revelava agora, no isolamento da prisão. Rogério, o pai, sobreviveu, mas a experiência o transformou. O homem outrora forte e decidido, agora carregava as marcas visíveis e invisíveis do trauma. Seu corpo, antes vigoroso, demonstrava sinais de fragilidade, e seu olhar, antes vivo, estava turvo pela mágoa. Ele se fechou em si mesmo, a raiva se tornando um véu que obscurecia qualquer resquício de afeto que pudesse ter sentido por Pedro. A menção do nome do filho causava-lhe arrepios, e o rancor se solidificou em seu coração,
tornando-o incapaz de perdoar. A deserdarão de Pedro foi um ato extremo, uma forma de cortar o laço que o prendia à dor e à traição. Enquanto Rogério se afastava de Pedro, a mãe se debatia em um limbo de sentimentos conflitantes. O amor maternal lutava contra a repulsa pelo ato de seu filho. Ela visitava Rogério no hospital, cuidava dele em casa e tentava manter a unidade familiar que parecia desmoronar a cada dia. Mas a imagem de Pedro, antes seu filho amado, agora era a do agressor de seu marido, uma visão que a assombrava e a impedia de sequer pensar em visitá-lo na prisão. Ela falava com José sobre o irmão, sempre com a voz embargada, um misto de saudade do filho que ele era e horror pelo que se tornou. A casa, antes cheia de vida, tornou-se um refúgio silencioso, carregado de memórias dolorosas. Os cômodos vazios ecoavam a ausência de Pedro e a presença da dor. José era o único elo entre os mundos, um mensageiro relutante, carregando o peso da mágoa de um lado e o arrependimento do outro. Ele via a dor de sua mãe, a rigidez de seu pai e a solidão de seu irmão, e sentia-se impotente para curar as feridas abertas em sua família. As refeições eram silenciosas, as conversas superficiais, e o riso, antes tão presente, havia se calado, substituído por um ambiente pesado e melancólico. Pedro, na prisão, usou o tempo para uma introspecção dolorosa. Os dias se arrastavam, e a rotina monótona da cela dava-lhe tempo de sobra para refletir sobre o abismo que havia cavado. Ele lia livros, tentava entender a raiz de sua raiva, a origem de seu comportamento impulsivo. As lembranças daquela noite o assombravam, os gritos, o sangue, o rosto horrorizado de sua mãe e o olhar paralisado de José. Ele havia destruído sua própria vida e a paz de sua família, e essa consciência o corroía por dentro. A cada dia, a vontade de mudar, de ser uma pessoa diferente, crescia em seu peito. José observava a transformação gradual de Pedro. Nas visitas, as conversas antes monossilábicas começaram a se aprofundar. Pedro falava sobre seus medos, suas inseguranças, a raiva que o impulsionava e que ele finalmente compreendia. Eu era tão fraco, José. Achava que a briga me fazia forte, mas era só medo de ser vulnerável. Ele expressava o desejo de compensar, de se desculpar, mas a realidade da rejeição do pai pairava sobre eles como uma sombra. José via a sinceridade em seus olhos, uma humildade que nunca havia existido antes, e começava a alimentar uma pequena chama de esperança. A cada visita de José, Pedro fazia perguntas sobre o pai, sobre a mãe. Ele se apegava a qualquer migalha de informação, qualquer sinal de que ainda pudesse existir uma ponte entre eles. Como ele está, José? Ele ainda sente muita dor? A voz dele era embargada, carregada de um desejo profundo de saber, de se reconectar, mesmo que à distância. José, por sua vez, evitava dar detalhes sobre o rancor do pai, tentando suavizar a dureza da situação. Mas a verdade sempre escapava em seu silêncio e nos olhares. Quando o dia da liberdade chegou, 6 anos depois, Pedro estava diferente. A agressividade de antes havia sido substituída por uma calma contida, e seus olhos, embora ainda carregassem a sombra do passado, transmitiam uma nova determinação. José estava lá para recebê-lo, o único membro da família a cruzar o portão da prisão. O abraço foi desajeitado, mas carregado de uma emoção profunda, o reconhecimento de um elo que o tempo e a distância não puderam quebrar. Vamos para casa, Pedro. Quer dizer, para a minha casa. A casa da família estava para ele fechada. Pedro sentia o peso do mundo em seus ombros. A liberdade era doce, mas também amarga. Ele não tinha para onde ir, exceto para a casa de José. O reencontro com o mundo exterior era estranho, avassalador. As ruas movimentadas, os sons da cidade, tudo parecia novo e, ao mesmo tempo, ameaçador. A ansiedade apertava em seu peito, mas a presença de José, o olhar de apoio do irmão, era um porto seguro em meio à tempestade de incertezas que o aguardava. Ele sabia que o caminho de volta à família seria longo, talvez impossível, mas ele estava determinado a tentar, a reescrever sua história. Na casa de José, Pedro encontrou um refúgio, mas também um lembrete constante de sua nova realidade.
O ambiente era simples, mas acolhedor, contrastando drasticamente com a frieza da cela. Ele ajudava com as tarefas domésticas, cozinhava, tentava se manter útil, uma forma de retribuir a bondade do irmão e de preencher o vazio deixado pela ausência de sua própria família. As noites eram as mais difíceis, preenchidas por insônia e pelos fantasmas do passado que o assombravam, ecoando as decisões impensadas que o levaram àquela situação. José, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade de abrigar Pedro. Ele amava seu irmão, mas a imagem de Rogério ferido, do pai que agora carregava cicatrizes profundas, dividia seu coração. Ele observava a tentativa de Pedro de se reerguer, a luta diária contra os próprios demônios, e sentia um misto de esperança e apreensão. Acreditava na capacidade de mudança de seu irmão, mas sabia que o caminho para o perdão, especialmente o de Rogério, seria uma escalada íngreme e dolorosa. A primeira vez que Pedro e a mãe se falaram por telefone foi um momento de pura tensão. A voz dela, antes tão doce, estava embargada, hesitante. "Pedro, é você?" O som daquela voz, carregada de mágoa e, ao mesmo tempo, de uma saudade velada, atingiu Pedro como um raio. "Mãe, sou eu." As palavras pareciam presas em sua garganta. Não houve explosões, apenas um silêncio carregado de emoção, quebrado apenas pelos soluços contidos dela. Foi um primeiro passo tímido, um fio finíssimo de esperança que se esticava entre eles, mas que ainda não era forte o suficiente para sustentá-los. O reencontro pessoal, meses depois, foi ainda mais difícil. José os acompanhou até um café discreto, um local neutro para minimizar a pressão. A mãe, visivelmente nervosa, mal conseguia olhar nos olhos de Pedro. Ela falava pouco, respondia em monossílabos, e a dor em seu semblante era palpável. Pedro tentava se desculpar, expressar seu arrependimento, mas as palavras pareciam vazias diante do abismo que os separava. A mãe, em certo momento, baixou a cabeça e murmurou: Eu só queria meu marido de volta, Pedro. Aquele de antes." A frase, dita com a voz quase inaudível, atingiu Pedro no peito, uma ferida que não cicatrizava. Pedro começou a trabalhar em uma oficina mecânica, um trabalho humilde, mas que lhe dava propósito. Ele se dedicava, chegava cedo, saía tarde e tentava compensar o tempo perdido. As mãos que antes empunharam uma faca, agora manuseavam ferramentas, consertando motores, construindo algo em vez de destruir. Ele sentia a satisfação de um trabalho honesto, de se sentir útil, e cada parafuso apertado era um pequeno passo em sua jornada de redenção, uma tentativa de provar a si mesmo e aos outros que ele era capaz de mudar. Ainda assim, a sombra de Rogério pairava sobre tudo. Pedro sentia a necessidade visceral de se desculpar, de enfrentar o pai, mas José o aconselhava a ter paciência. "Pai ainda está muito ferido, Pedro. Ele precisa de tempo. Você precisa provar com atitudes, não apenas com palavras." Pedro entendia, mas a ansiedade de tentar consertar o irreparável o consumia. Ele sabia que o perdão do pai era a chave para sua própria paz, o último degrau para a redenção completa, e essa busca o impulsionava a cada dia. Os anos se passaram, e Pedro, com a ajuda e apoio constante de José, construiu uma vida nova, baseada na honestidade e no trabalho duro. Ele se tornou um mecânico respeitado na comunidade, conhecido por sua dedicação e pelo seu caráter. A antiga agressividade havia desaparecido, substituída por uma calma e uma paciência que surpreendiam a todos que o conheciam. Ele se voluntariava em projetos sociais, ajudava jovens em risco, compartilhando sua história como um alerta, uma forma de guiar outros para longe do caminho que ele próprio havia trilhado. A mãe, aos poucos, começou a ceder. As visitas de Pedro a ela se tornaram mais frequentes, e as conversas, antes travadas, fluíam com mais naturalidade. Ela via o esforço do filho, a sinceridade em seus olhos, e o amor maternal, que nunca se apagara completamente, começava a florescer novamente. Ela ainda sentia a dor do passado, mas a figura de Pedro, agora tão diferente, tão transformado,
trazia um vislumbre de esperança para o futuro da família. Aos poucos, a ponte entre eles se fortalecia, tijolo por tijolo. Um dia, a mãe de Pedro adoeceu gravemente. Foi um choque para toda a família. Rogério, apesar de sua mágoa por Pedro, estava devastado com a possibilidade de perder sua esposa. Pedro, ao saber da notícia, sentiu um aperto no peito. Um desespero que o impulsionou a tomar uma atitude que mudaria o curso de sua história. Ele sabia que aquele era o momento, a única chance de se aproximar do pai, de mostrar a ele o quanto havia mudado, de provar seu valor, não com palavras, mas com o amor por aquela mulher que os unia. Pedro tomou uma decisão audaciosa. Ele sabia que o pai estava sobrecarregado com as despesas médicas da mãe, que eram altíssimas e exauriam os recursos da família. Sem hesitar, Pedro se aproximou de José e, com a voz firme, disse: "Vou vender tudo o que eu tenho, José. Minha oficina, minhas economias, tudo. Não vou deixar a mãe sofrer por falta de tratamento e não vou deixar o pai passar por isso sozinho." José olhou para o irmão, surpreso, vendo a genuína determinação em seus olhos, um amor incondicional que superava qualquer mágoa passada. O gesto de Pedro foi um choque para José, um sinal claro da profunda mudança que havia ocorrido em seu irmão. Ele viu naquele ato de sacrifício não apenas o arrependimento, mas um amor genuíno e desinteressado pela mãe. Um amor que se estendia ao pai, mesmo diante da rejeição. José sentiu uma pontada de esperança. A crença de que, talvez, aquela atitude pudesse ser a chave para desarmar o coração endurecido de Rogério. Ele sabia que Pedro estava arriscando tudo, não apenas suas posses, mas a última chance de se reconectar com o pai. A notícia da venda da oficina e do dinheiro destinado ao tratamento da mãe chegou aos ouvidos de Rogério de forma indireta, através de José. No início, o pai reagiu com desconfiança. "É um truque, José. Ele quer se aproximar de mim. Quero perdão. Não confio nele." A mágoa era tão profunda que cegava qualquer tentativa de ver a sinceridade no ato de Pedro. Ele se recusava a acreditar na bondade do filho que o havia ferido, temendo que qualquer abertura pudesse ser uma nova facada em seu coração já fragilizado. No entanto, a mãe de Pedro, mesmo em seu leito de dor, intercedeu. Fraca, mas com a voz cheia de convicção, ela disse a Rogério: "Ele está fazendo isso por mim, meu amor. Por nós. Por favor, dê uma chance a ele. Ele mudou." Suas palavras carregavam um peso diferente, pois vinham de alguém que estava à beira da vida e que, em sua fragilidade, via a verdade no coração de Pedro. A insistência dela, aliada à persistência discreta de José em mostrar a genuinidade da atitude de Pedro, começou a quebrar as primeiras camadas da muralha de rancor construída por Rogério. Rogério, diante da iminência de perder a esposa e da prova inegável do sacrifício de Pedro, sentiu a muralha de raiva começar a ruir. Ele visitou a mãe no hospital e a viu sorrir com um carinho que há muito não via, um sorriso provocado pela presença de Pedro. Foi ali, naquele ambiente de dor e esperança, que ele viu o filho, antes impulsivo e violento, agora um homem calmo e dedicado, com os olhos marejados de preocupação pela mãe. Não houve palavras, apenas um olhar prolongado, que continha uma vida inteira de dor e a possibilidade de um futuro diferente. A mãe de Pedro se recuperou e, com sua saúde restaurada, veio um novo fôlego para a família. A casa, antes um santuário de silêncio e dor, começou a respirar novamente. As conversas, antes evitadas, fluíam com mais naturalidade. Rogério, embora ainda reservado, permitiu que Pedro se aproximasse, que participasse das decisões da casa, que ajudasse no cuidado da mãe. Era um processo lento, gradual, onde cada pequeno gesto de Pedro, cada demonstração de carinho e responsabilidade, era um tijolo na reconstrução da confiança. Pedro, em vez de exigir perdão, dedicou-se a reconquistar o respeito do pai com ações. Ele estava sempre presente, oferecendo ajuda, consertando pequenas coisas pela casa, ouvindo as histórias do pai com atenção, algo que nunca havia feito antes. Ele sabia que o perdão não seria dado de bandeja, mas sim conquistado a cada dia, a cada atitude que provasse sua transformação.
Ele se tornou o filho que Rogério sempre quis ter. Responsável, atencioso, presente, um porto seguro em meio às adversidades da vida. Em um dia chuvoso, enquanto consertavam um vazamento no telhado, Rogério e Pedro, lado a lado, trabalhando em silêncio, encontraram um terreno comum. As ferramentas se chocavam, o suor escorria, e o trabalho árduo quebrou o gelo que ainda existia entre eles. Em um dado momento, Rogério, com a voz um pouco embargada, disse: Você está fazendo um bom trabalho, Pedro. Pedro parou, olhou para o pai e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Era uma frase simples, mas carregada de significado. A primeira aprovação genuína que recebia de seu pai em muitos anos. As conversas entre pai e filho se tornaram mais frequentes e profundas. Eles falavam sobre a vida, sobre os erros do passado, sobre os planos para o futuro. Rogério começou a compartilhar suas preocupações, seus medos, e Pedro ouvia com atenção, oferecendo conselhos, uma maturidade que antes não possuía. A cada conversa, a cada momento compartilhado, o peso do passado diminuía, e a conexão entre eles, antes dilacerada, começava a se fortalecer, construindo um elo de respeito e afeto. Um dia, Rogério, com os olhos marejados, olhou para Pedro e disse: Eu te perdoo, meu filho. Não foi um grito, mas um sussurro, carregado de uma emoção profunda e sincera. Pedro sentiu um nó na garganta, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Era o perdão que ele tanto almejava, a libertação de uma culpa que o acompanhava há anos. O abraço que se seguiu foi desajeitado, mas repleto de amor e alívio. Um abraço que selou a paz entre pai e filho, reescrevendo o destino de uma família que parecia condenada. Pedro reescreveu seu destino. Ele não apenas provou ser digno de ser parte da família, ele se tornou um pilar de apoio, um exemplo de resiliência e transformação. A faca que um dia feriu foi substituída por mãos que construíam, por um coração que perdoava e amava. A família Rogério, antes quebrada pela tragédia, encontrou no arrependimento de um filho e no perdão de um pai a força para se reerguer, mostrando que, mesmo nas maiores adversões, o amor e a esperança podem de fato curar todas as feridas.